Fala pessoal, voltamos com mais um Marco Resmunga sobre intercâmbio, a parte 2 do vídeo. Se você não viu a parte 1, não tem problema, você só perdeu o meu pior Natal da vida. Sempre que você pensar que seu Natal tá ruim e tal, dá uma olhada naquele vídeo ou lembra do que eu tava fazendo no Natal de 2012. Naquele vídeo que eu expliquei lá o que aconteceu. Se você quiser saber, dá uma olhada naquele vídeo, mas pode continuar direto, desse aqui também não tem problema. Bom, a história do anterior, eu dei um gancho lá, onde eu perdi todos os meus documentos, passaporte, carteira, tudo. Tava na minha mochila, eu deixei a mochila no ônibus, e era o último ônibus da noite, tava numa cidadezinha lá de interior, só tinha um ônibus que circula lá, e era a última vez que ele circulava. Noite, ele não passa de madrugada. Sim, eu sei que vocês estão pensando, Marco, você já falou sobre isso no vídeo anterior, sim, eu tô recapitulando. Aqui, em resumo, a mulher buzilou lá pra me chamar, mas eu não escutei, e aí quando eu notei que eu tava sem mochila, eu virei e vi o ônibus indo embora e saí correndo, com sacos lá atrás do ônibus desesperado, no vento frio da noite, tava menos uns 5 ou 10 graus, tava muito frio, era inverno já lá, obviamente, tá no Natal, vocês já viram em filmes e tal, tá nevando então nessa época, e aí eu volto pra casa sem saber o que fazer, entro lá, com uma cara de múmia, meus colegas, que são outros intercambistas que tinha lá também na casa, que eram todos brasileiros, velho dizia, tava cheio de brasileiro em Sandusky, Ohio. Idealmente, é legal você ir para um intercâmbio onde tem bastante gente misturada, porque aí todo mundo fica tentando falar inglês, é muito mais prático. Se você quiser melhorar o seu inglês, treinar mesmo, é ideal isso, porque senão você vai ficar falando português direto com os brasileiros. Você vai precisar usar inglês, falar com seus chefes superiores lá, do seu intercâmbio, no caso de trabalho, se você for de trabalho. Se for intercâmbio de estudo, aí você vai treinar inglês, sem parar lá em aulas normais. Mas o meu era de trabalho. De qualquer forma, eu entrei lá e meus colegas do intercâmbio lá que estavam na casa, também a casa era dividida entre várias pessoas, perguntaram, pô, que isso, Marco? Você tá com uma cara de múmia aí? Aí eu contei, pô, perdi os documentos e tal, e aí sentei na cama lá, eu não conseguia dormir. E no dia seguinte tinha trabalho, vai dizer. E aí, o que eu faço? Aí eu, é uma estação de ônibus, tem que ter um site, tem um endereço, eu tenho que ir lá. Aí eu peguei, fui procurar lá, tinha o meu celular tava no meu bolso, e isso eu não perdi. Não foi na minha mochila. E aí eu procurei lá, não tinha, porque, bom, é uma cidade interior, com um ônibusinho só. Um ônibus, tem o outro também, é o reserva. Sim, tem um ônibus e o reserva. E é basicamente isso, circula só uma cidade inteira. Então, obviamente, essa estação de ônibus não tinha um site. Então, o que eu faço? Bom, eu esperei o dia seguinte. Por quê? Porque eu ia pegar o ônibus. Aí eu peguei o ônibus lá, só um pouquinho nervoso, só um pouquinho, eu nem dormi direito, eu tava lá com aquelas olheiras lá. Meus documentos, se eu perder o passaporte. Cara, você tá muito cagado se você perder. Cagado já tava, né, na verdade, porque o outro vídeo... Bom, eu deixei bem claro lá porque eu fiquei cagado. Eu perguntei à mulher o endereço da estação de ônibus lá, porque eu deixei minha mochila e ela era outra, não era a do dia anterior, então eu não sabia se eles tinham minha mochila ou não tinha minha mochila, eu ainda não podia ficar tranquilo com isso. Então eu só perguntei aonde é a estação, porque eu perdi um negócio aqui. Aí ele falou, a estação é XXX, eu anotei lá o endereço, e aí eu fui pro trabalho. E você pode estar se perguntando por quê eu fui pro trabalho em vez de ir primeiro lá. Porque se eu falto pro trabalho, eu chego atrasado no trabalho, as mexicanas do mal me pegam. Ok, isso pegou um pouco mal. Mas, de qualquer forma, a maioria das chefes lá, no caso do meu serviço, que era de camareira, faxineira, podem chamar como quiser. Na verdade, eu fui um bando de coisas. Eu fui cozinheira também, porque eu trabalhei na cozinha, fiquei lá trabalhando na cozinha, eu trabalhei em um bando de áreas da cozinha diferentes. De qualquer forma, tem vários serviços curiosos que eu fiz na cozinha, e um deles eu vou comentar mais pra frente aqui, mas voltemos pro meu problema do passaporte. Eu resolvi o problema. Sim, eu peguei o endereço, e aí assim que acabou o trabalho, eu fui correndo até lá. Literalmente correndo, porque não tinha ônibus pra lá. Então eu tive que sair no ponto mais próximo e ir correndo. Era uns 3 quilômetros até lá, eu fui correndo. Eu nem tinha bom preparo físico naquela época. Eu fui correndo porque era adrenalina, eu queria muito, mas no começo eu tava desesperado, eu fiquei o dia inteiro morrendo por dentro. Eu quase fui despedido por causa disso também, porque eu deixei um bando de quarto na... Eu deixei um bando de quarto mal feito, vale dizer, mas a minha desculpa, eu tava desesperado lá, chorando pra mulher. Meu passaporte, tá, meus documentos, eu perdi tudo e tal. E a mulher ficou com pena de mim. Não, o que eu faço agora? Eu perdoar hoje e tal, se não tá legal. De qualquer forma, um frio danado e Marco correndo na chuva pra chegar até lá. E eu cheguei. Por favor, seja aberto, seja aberto, seja aberto. Aí eu cheguei lá, porta aberta. Aí eu abri. Cadê? Cadê a minha mochila? Eu comecei a falar isso em inglês. Obviamente eu não falei nesse tom dramático, mas eu pensei nesse tom dramático. Eu fui andando lá. Cadê? E aí os caras me viram, o que você tá fazendo aqui e tal? Os caras eram, no caso, seguranças do local, e eles não gostaram de mim, eles ficaram me olhando, já pegaram o cacetete, aí eu, não me bate não. Mas eu não falei dessa forma, obviamente eu já botei a mão pra cima assim, botei a mão pra cima, não sei pra quê, parece que eu era um bandido. Mas falei, eu tava procurando só minha mochila e tal, perdi e tal. Aí eles falaram, abaixaram e tal, não, tá de boa, a mochila tá lá, então a gente achou realmente, uma funcionária deixou aqui ontem e eu... Caramba, eu senti muita dor na perna de ter corrido até lá, eu comecei a me sentir cansado também, toda aquela adrenalina e tal que tava me mantendo ativo, morreu tudo, eu senti meio estranho depois disso. Eu fui lá, peguei minha mochila e saí, verifiquei tal, documentos tudo certinho lá e eu, saí lá feliz da vida e tal, e os caras me olhando, esse cara é maluco,
Sim, eles provavelmente pensaram alguma coisa parecida com isso. Mas me deixaram sair e tal, fizeram até uma piadinha. Pô, você tá carregando uma bomba aí não e tal. E eu sorrindo pra eles e tal. Esse cara é um débil mental, provavelmente eles pensaram nessa parte, porque o cara fala de bomba e tal. E eu dei aquele sorrisão pra eles e tal. Eu tava nem aí, não tava nem escutando direito o que eles estavam falando. Eu lembro que era bomba, mas... Eles falaram alguma coisa depois disso, mas eu não vi mais. Eu tava feliz da vida, eu recuperei meus documentos. Sim. E agora? Agora vamos pro ano novo. O ano novo foi interessante. De qualquer forma, eu comecei a trabalhar muito na cozinha. E um desses dias, eu cheguei lá, era no ano novo, e perguntei, pô, não tem serviço extra e tal? Tem. E aí eles me mandaram lá lavar louça. Em uma cozinha secundária, não é a cozinha principal, era uma secundária do lado de um self-service. E um bando de gente ficava sujando prato, talheres e tal, você precisa lavar. Tudo isso e repor esses pratos e talheres. Só que a máquina que lavava tudo automaticamente não é aquela máquina que você fecha ela e lava tudo. É uma esteira que vai passando lá numa máquina e aí ela vai jogando água quente ali e sabão e sai tudo limpinho do outro lado. Lava tudo automaticamente. É muito prático. Só que essa máquina deu pau. Então precisava de uma pessoa para limpar fisicamente. Precisava limpar quase tudo fisicamente e a máquina só fazia um trabalho meia boca lá. Então chamaram tinha um cara lá trabalhando pra isso, só que o serviço não era dele. Quando ele me viu, ele ficou tão feliz, ele deu aquele sorriso, eu assim, chegou um escravo pra me substituir. Ele pensou isso, provavelmente. E aí, eu fui lá e comecei, lava a louça todo dia, que alegria. Eu tava sorrindo enquanto eu fazia isso, porque eu tava ganhando hora extra pra caramba. Eu trabalhava tanto, mas tanto, que basicamente chegava em 10 dias do mês e eu já tava ganhando hora extra. E eu trabalhava uma quantidade absurda de horas. Era geralmente o dobro e às vezes o triplo, quase, de uma pessoa normal, porque eu trabalhava também nos sábados. E domingos, o dia inteiro, eu só vivia pra trabalhar. E eu ganhando hora extra pra caramba, eu tava com sorrisão na cara, salário em dobro, direto lá. Na verdade, me proibiram de fazer isso depois, eu vou chegar nessa parte em vídeos mais à frente. De qualquer forma, eu lavando louça feliz lá e o pessoal me olhando. Esse cara tem problema. Porque ele tá feliz, tá lavando louça e tal na mão. Eles consideravam horrível lavar louça na mão, a máquina fazia todo o trabalho por eles. E tinha um cara que tava me ajudando. Esse cara em específico é importante pra outra história que eu vou contar relativa ao ano novo. Que vem logo depois dessa, vale dizer. De qualquer forma, esse cara tava lá e ele tem um olho saltado. Ele é muito estranho. O pessoal meio que evita ele na cozinha. Mas o cara não parecia ruim. Ele falou comigo e tal, parecia gente boa. Só que o olho dele saltando, você presta atenção de vez em quando, ele fica incomodado com isso. Aí ele esconde o olho, ele vira assim de olho. Aí eu, putz, não olha pro olho, não olha pro olho, não olha pro olho. E aí você olhava e ah, meu Deus, o olho! Você fica meio neurótico com aquele olho. O olho dele é muito estranho. Mas você, por educação, tenta não olhar quando a pessoa tem um defeito físico e tal, porque ela fica incomodada com isso. Então eu tentei, mas aí eu ficava ignorando ele, olhando pra ele veio pro meu lado, com aquele olho lá saltando pra minha cara, e eu... Ai, meu Deus. Aí eu olhava pro outro lado, lavando a louça. Não, você olha pra louça, aí o cara me xingava lá, pô, olha pra louça e tal. Eu assim, meu Deus. E continuou, até o final da noite. Esse cara, eu comecei a falar com ele, muita gente não conversava com ele, ela ignorava ele, e eu comecei a conversar com ele. Então ele começou a se apegar a mim e ficar do meu lado lá, o que ficou meio preocupante, porque eu não queria ficar olhando pro olho dele lá pra... Foi complicado. De qualquer forma, eu saí de lá, cansado, e aí, vi uma mulher correndo. Pô, Marco, você quer mais um serviço? Tem mais um serviço que acabou de aparecer. Qual? Tá beleza, vou ganhar mais hora extra. E era ano novo, aí começou ano novo, eu ia pra casa, era umas 9 da noite. O cara que ia cuidar dos banheiros lá em volta de onde ia ter a festa do ano novo deles, e tem vários banheiros, é um salão, e aí fora desse salão tem um corredor muito grande, nesse corredor tem um banheiro em cada ponta dele, são 4 banheiros, bem grandes. E aí o cara que ia cuidar desses banheiros ia ter que sair, teve uma emergência lá e ia embora. Que honra, eu ia ser o faxineiro do banheiro substituto, basicamente, sim. Eu cheguei lá, o cara me explicou o básico, lá os macetes do banheiro, tudo mais, como fazer as coisas, e o que fazer quando o banheiro tava muito, muito ruim. Aí ele tinha um macete e ele interditava. Sim, você interdita, bota lá uma placa, ele mostrou uma placa lá, é tipo uma placa mágica. Você não quer limpar, tá muito feio e tal. Você não quer limpar essa noite? Deixa o pessoal de amanhã. Você bota a plaquinha lá, interditado. Pronto. Aquele vaso lá tá interditado, você não precisa limpar. Então ele falou isso pra mim. Aí ele foi me ensinando vários macetes lá no negócio. De qualquer forma, e aí fui eu. Fiquei a noite inteira empurrando o carrinho, cheio de porcaria lá, de papel higiênico e tudo mais, pra substituir, de pano pra limpar o chão, de água 4, lá feliz, porque o carrinho me segurava. Então eu não precisava andar com muita força, eu só ia andando. Na verdade eu comecei a usar o carrinho de skate, eu pegava e me empurrava nele e me trepava lá, e o supervisor começou a me xingar quando me viu lá, mas o pessoal tava rindo, os caras de volta lá, porque eu era o cara limpando o banheiro no ano novo e tava com sorrisão na cara. Eu, meu Deus, tô ganhando hora extra aqui, era basicamente, eu não ligo muito pras datas. Então eu tava feliz que tava ganhando hora extra, e era muito mais tranquilo com o meu serviço mesmo, porque os banheiros quase sempre estavam limpos, até que chegou aquele cara. Não foi tão ruim assim, não foi igual o Natal, porque eu cheguei lá, e tem aquele cara que passa mal e tal, e o cara cagou o vaso todo, sério, a gente chegou a mais uma caganeira. Eu saí da caganeira no Natal pra voltar pra caganeira o ano novo, curioso. De qualquer forma, o cara pegou e fez uma coisa desarranjada lá, e eu não sei como ele sujou não só o vaso por dentro, ele sujou parte da parede em volta.
Eu acho que ele não tava querendo sentar no vaso, ele ficou meio em pé, porque o pessoal tem nojo e tal de sentar na tábua. Ele ficou meio em pé, e aí vazou a merda na tábua toda em volta dele, o chão. Eu tive vontade de usar aquela placa. Não, calma. Só bota a placa de interditado, bota a placa de interditado. Eu pensei, se meu cérebro mandou fazer isso, não, isso é errado, limpa esse chão de merda. O meu lado bom ganhou. E eu comecei a limpar. E aí o cara que saiu lá tava lavando a mão, e me viu lá. Pô, cara, você tá trabalhando aí no ano novo e tal, você... Ele pegou e tirou lá. Aí, meu Deus, eu déjà vu de novo, ele vai me dar $1. Eu vou mandar ele enfiar esse $1 naquele... Ele me deu $100. Sim, uma notinha de 100. Já fez meia-noite. Não valia tanto naquela época, valia 200 e poucos reais. O dólar tava R$2 mais ou menos naquela época. Mas ainda assim, ele me deu $100 porque ele cagou o banheiro. Na verdade, eu acho que ele tava me subornando pra não falar pra ninguém que ele cagou o banheiro. Mas de qualquer forma, eu limpei lá feliz, aquele cheiro de merda e tal, mas tava de boa porque eu tinha $1. Quer dizer, $1 não, $100 no meu bolso. Como pensou isso? Nossa, sou uma pessoa muito pobre pra ficar feliz com isso. De qualquer forma, eu lavei lá o negócio do banheiro e aí saí e fico olhando, pô, tomara que aquele cara volte e cague outro banheiro lá pra ganhar mais $100. Eu fiquei pensando isso. De qualquer forma, acredite. É muita felicidade. De qualquer forma, eu fiquei lá rodando com o meu carrinho lá, limpando um bando de caca à noite. Não sujaram tanto assim os vasos, de vez em quando tinha um caso mais grave, mas em geral, esse cara foi o caso mais grave que eu vi. É aí que o ano novo acaba de forma muito curiosa. O cara do olho me viu lá, eu não tinha como voltar pra casa, eram 2 da manhã. Eu não tinha mais ônibus nesse horário. É longe pra caramba, é mais de 10 quilômetros pra voltar pra casa. Eu não ia voltar naquele frio danado à noite. Então eu peguei e sentei numa cadeira lá, de espera, e... eu vou dormir aqui. Aí eu... tava morto de cansaço. Eu peguei e caí lá umas 2 e pouca da manhã, quando eu peguei, morri lá. Aí de repente alguém me cutuca. Aí eu, o quê? Pô, cara, vai ficar aqui. Era um cara do olho esbugalhado, ele me ofereceu uma carona, porque eu queria ficar lá, achou um absurdo e tal. Aí, pô, cara legal e tal, eu fui com ele. Uma inocência lá. Aí eu entrei no carro e tá tudo de boa. Aí ele, pra me distrair e tal, não sei, pra ser legal, pega o celular dele e começa a pegar uns vídeos lá. O que ele tá fazendo? Bora logo, quero ir pra casa, quero dormir. E aí ele pega e mostra um vídeo, é um clipe. Olha que legal, então é um clipe de comédia. Aí eu, engraçado e tal. Aí ele pegou o celular no meio do caminho, ele parou de dirigir assim, uma mão do volante, pegou o celular dele, passou assim, meu Deus, cara, você vai bater, ele vai morrer aqui. Obviamente eu não falei isso, tava tentando ser educado e tal, o cara tá me dando carona. Aí ele me passa o celular, de novo, um outro vídeo. Beleza, dei play lá, ele pelado, em uma festa. Eu já fiquei meio... O que você tá querendo mostrar? Que é engraçado e tal. E ele, peladão lá, balançando os bagulhos dele, tava ali aparecendo no bagulho com os colegas dele. Os colegas dele não estavam pelados, só ele. E aí, eu fiquei, só olhei de lado assim. E ele, deu aquele sorrisão pra mim e tal, meio inocente até eu. Meu Deus, o que eu me meti? Eu tava ficando preocupado. E aí, eu notei que a gente não tava indo pro caminho aonde eu morava. Eu pensei, tô pegando outro caminho e tal. Eu falei, não, eu moro em tal, dei o endereço lá. No que ele me respondeu calmamente. Não, a gente vai na minha casa, passar lá. Primeiro. Então ele começou a se apegar a mim e ficar do meu lado lá. Dei play lá. Ele pelado. Meu Deus! Eu vou ser violentado! Podia ser isso ou podia ser um caso. Muito pior, mas só continua a história no próximo vídeo. Esse é o gancho desse vídeo. Termina aqui e continua. Na parte desse que aconteceu comigo depois que o cara falou esse bagulho aí. E se gostou do vídeo, likes são muito bem-vindos, compartilhe com os amigos e eu vejo vocês na parte 3. Até lá!